Por que os cursos de psicologia não dão a ênfase necessária e merecida à filosofia? Uma boa questão. No meu curso não teve muita coisa de filosofia, e eu gosto muito de filosofia. Tinha até um projeto, ainda tenho, né? Parado praticamente, mas tenho, que é o Universo da Filosofia. Mas varia de faculdade para faculdade. Algumas têm mais filosofia, outras menos. Mas pensando em algumas respostas a isso, lógico que depende também da construção da grade curricular, entre outras coisas. Mas uma questão mais macro é a seguinte: a psicologia tenta se estabelecer, na verdade ela é uma área independente, não quer dizer que ela é suficientemente sozinha, né? É ótimo que a gente tenha contribuições de outras áreas como a filosofia, mas ela saiu da filosofia e da fisiologia. Então ela tentou, né, se estabelecer como uma ciência autônoma e começou em 1879 com a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental. Então tinha essa ideia de um monte de gente da fisiologia e da filosofia quis, né, foi um espírito da época, fundou-se uma nova área, que é a psicologia. Não foi uma pessoa só, né, várias pessoas já estavam nessa transição. Por exemplo, William James, que era um filósofo, mas também é considerado um dos maiores psicólogos da história, um dos primeiros. Ele fez essa função também de fazer um pouco essa transição. Mas a psicologia já existe desde Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas tem essa ideia de autonomia. Então a psicologia tentou se tornar uma ciência autônoma e é uma ciência autônoma, só que é um dos motivos, por não ter tanta filosofia. Também não tem, por exemplo, tanta neurociências, pelo menos no Brasil, o que é estranho e ruim. Porque realmente a gente tem muito a ganhar com essas duas áreas, e eu gosto muito das duas áreas. Acho que a psicologia está num meio ali interessante para conversar com as duas. E, né, dá para você estudar essas áreas, né, por conta própria. É o que eu faço muito, autodidatismo, porque é o jeito, você acaba ficando deficiente, faltando muita coisa na faculdade, pela própria Constituição, limite de tempo. Não dá para você ver tudo que poderia. Fazer o quê? Não é uma crítica à faculdade. E tem muita coisa boa, mas é uma ajuda para você estabelecer uma base, mas se você quiser saber mais, entender melhor, você tem que buscar por fora também, além disso. E foi o que eu sempre fiz desde o começo. Então eu sempre estudei filosofia, desde antes da faculdade de psicologia. Cogitei até fazer faculdade de filosofia, tanto antes quanto depois do curso de psicologia, só que não acho tão necessário hoje, tão interessante, mas tem contribuições muito boas. Eu acredito, né, o que eu pensei foi isso. A psicologia tenta ser uma ciência autônoma. Ela é uma ciência autônoma, não sei o que eu estou falando, tenta. Ela é, só que é porque também eu não acho que a psicologia tem que ser isolada. Acho que tem que ter conversa com a filosofia e com outras áreas também. Então, né, ela é uma área, mas quando eu falo que ela é autônoma, não é que ela é suficiente sozinha. Eu não acho, assim, para o meu entendimento, eu acho que você tem que ter as conversas com a filosofia e outras áreas. Por exemplo, atualmente se discute muito mente. O que é mente? Como é que funciona e tudo mais. Então, você tem psicologia, principalmente psicologia cognitiva, você tem as neurociências, principalmente a cognitiva, e você tem filosofia da mente. E assim, estão todo mundo junto pensando no mesmo assunto. E isso é legal pra caramba, porque assim, você vê uma integração de áreas e fica muito mais interessante, muito mais rico. Pra mim, eu acho que dá pra entender muito melhor quando você tem a conversa entre várias áreas e quando eu consigo transcender a área, sabe? Você não precisa ficar limitado à filosofia ou à psicologia. Você pode pensar em outras áreas que estão contribuindo e entendendo, olhando de vários ângulos, uma mesma questão. Eu acho que a gente ganha muito mais com essas contribuições. Se não tem, infelizmente, muita filosofia na psicologia, não é porque ela não é importante. É por outras questões. Eu acho que o importante é que a gente pode estudar, né? A gente tem a facilidade hoje com a internet de poder ter acesso a muita coisa que a gente não tinha antigamente. Eu acho que a gente só tem a ganhar estudando essas áreas todas. A filosofia também ela é tão importante que às vezes ela é incorporada em outras disciplinas e às vezes nem é tão vista. Então, por exemplo,
A própria ideia de ciência é fundada em filosofia da ciência. Eu tenho conhecimento, como é que eu avalio? Esse conhecimento é bom? Como que eu conheço o mundo? Você é racionalista, empirista, as duas coisas. Então a filosofia às vezes está na base que sustenta as ciências, como a psicologia, e ela está dentro também, em vários níveis, e está transpassando, existe isso? Várias áreas também, por exemplo. As 4 causas do Aristóteles são usadas para explicar comportamento e sim, eu acho ótimas. Por exemplo, o Tinbergen, que era um etólogo, usava muito isso. Que é, eu vou ver a causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Por exemplo, eu penso. Por que eu penso? Primeiro, eu tenho um cérebro. E aí eu penso por quê? Por exemplo, vou olhar a história evolutiva do ser humano. Por que surgiu o pensamento? Qual que é o objetivo do pensamento? Então, essas 4 causas são uma forma de você avaliar e às vezes você nem cita que é do Aristóteles. E às vezes o pessoal fala que é do Tinbergen. Mas assim, a filosofia está dentro da psicologia, muitas vezes você não percebe. E eu acho que às vezes mais importante, pensando também na questão que o Átila perguntou outras coisas, ele falou de psicologia tomista e aristotélica. E eu não sei responder dessas psicologias específicas porque eu não estudei isso. Mas eu acho que mais importante do que escolas do Aristóteles, Tomás de Aquino, de Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Descartes, mais importante que escolas, isso eu acho que também vale para a psicologia, além da filosofia. A psicologia também tem muito isso de escola. Eu acho que para além disso é mais importante o ato de filosofar ou o ato de fazer ciência. O método, entendeu? O como que você pensa, como que você entende o mundo. Porque, por exemplo, quando eu me afilio a uma escola, pode ser que eu crie uma resistência a opiniões, a ideias, a fatos que contrariem isso. Então eu acho um pouco arriscado se afiliar a uma escola e dizer eu sou nietzschiano, eu sou kantiano, eu sou, sei lá, freudiano, skinneriano, alguma coisa assim. Porque você pode cair na armadilha de achar que você tem as verdades e não ouvir mais ninguém. Agora, o método filosófico é ótimo. Tanto o método científico também, são coisas diferentes e os dois são importantes. Então, por exemplo, o método socrático é ótimo para você pensar. Inclusive, ele está em psicoterapia, que é uma aplicação de psicologia, né? Você tem, não só, mas também. A TCC é uma das coisas centrais da terapia cognitiva, que é questionar como Sócrates fazia. Pensa bem. Então a filosofia está dentro até de uma psicologia aplicada. Fora outras coisas. Por exemplo, o estoicismo é uma das bases filosóficas para a terapia cognitiva. Então Epicteto, né, o exemplo central, uma frase dele define muito da base filosófica da TCC, da terapia cognitiva. Enfim, tem várias delas também. Então, a ideia de que as coisas te afetam pela forma como você interpreta e não pelas coisas em si, ela é central e muda muita coisa. E veio lá não só do estoicismo, também tem na filosofia oriental, mas vem da filosofia. Muita coisa vem da filosofia. E às vezes a gente aplica, dá novos nomes ou já vira uma coisa tão corriqueira que você nem lembra mais que é filosofia. Mas ou veio da filosofia. E tá aí. Então, o mais importante é o método filosófico. Se aprender a filosofar, eu vejo assim. Além de escolas, além de autores, além de qualquer coisa, tanto quanto o método científico. Que aí eu quero entender o mundo, vou usar o método para isso, independente de autor. Eu não vou virar digamos, um seguidor de um autor cegamente. Eu vou usar um método. Se esse autor estiver errado, ok. A ideia dele não tá boa. Tá? A gente substitui. E é questão muito ampla mesmo, mas achei interessante complementar isso. E acho que, de modo geral, a filosofia está aí o tempo todo. Então, apesar de não estar tanto declaradamente, descaradamente no curso de psicologia, ela está aí o tempo todo. Tá, na psicologia é muito útil e muito importante.